O ar estava parado. Não um silêncio normal, mas aquele tipo de quietude que precede um colapso. O sol do meio-dia em Jerusalém era implacável, mas naquele monte a luz parecia diferente, como se o próprio céu estivesse contendo a respiração. Eu passei anos estudando evidências forenses como cientista, cético, exigia provas empíricas para tudo. E quando comecei a investigar a crucificação mais documentada da história, a de Jesus de Nazaré, o que encontrei derrubou cada barreira que eu construí. Não estou pedindo fé aqui, não neste vídeo. Vou apresentar um relatório forense completo, baseado em medicina legal, arqueologia, fontes romanas e manuscritos antigos. E no final, você vai decidir o que fazer com esses dados. Mas uma coisa eu garanto: depois que você vir a ciência por trás daquela sexta-feira, nada será igual. Antes de continuarmos, quero que você saiba uma coisa. Toda vez que alguém se inscreve neste canal, eu levo seu nome diante de Deus em oração. Se você ainda não é inscrito, clique agora. Faça parte desta família que busca a verdade sem medo. Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo agora. Que os olhos deles vejam a verdade que o coração deles já conhece. Dá discernimento e paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que a ciência e a história revelam sobre aquele dia. Vamos começar pelo cenário. A crucificação era a forma mais cruel de execução que Roma inventou. E olha que os romanos eram criativos em tortura. Cícero chamava de a punição mais extrema e horrível. Sêneca descrevia como a morte mais amarga. Mas eles não inventaram o método. Os persas já usavam, depois cartagineses. Roma aperfeiçoou. E Jesus foi condenado a ela por volta das 9 horas da manhã da sexta-feira, 14 de Nisan, no ano 33 depois de Cristo, segundo o consenso dos historiadores. O local era o Gólgota, lugar da caveira, em aramaico, uma colina com formato de crânio, fora dos muros de Jerusalém. O caminho foi longo, cerca de 600 metros desde o pretório de Pilatos até o monte. Mas a agonia começou muito antes. O açoite romano, o flagrum, era uma arma de destruição tecidual. Tiras de couro com pedaços de osso e chumbo nas pontas. Cada golpe abria a pele até o músculo. A lei romana permitia até 40 chicotadas, mas os soldados paravam quando queriam. Uma vítima típica perdia tanto sangue que entrava em choque hipovolêmico antes da crucificação. A coroa de espinhos não era um adereço simbólico. Os espinhos da Sísifus spina Christi tinham até 5 centímetros. Cravados no couro cabeludo, uma região com centenas de vasos sanguíneos, causavam hemorragia e infecção imediata. O peso da trave horizontal, o patíbulum, era de aproximadamente 45 a 60 quilos. Jesus carregou esse pedaço de madeira por centenas de metros. Ele já estava em choque, desidratado. Não é surpresa que ele caiu. Simão de Cirene foi forçado a ajudar, mas o relato forense mostra que naquele ponto Jesus já estava em estado de pré-morte. Agora, vou te contar algo que poucas pessoas sabem. Eu tenho um ritual todas as manhãs. Antes de tomar café, antes de responder mensagens, eu abro um app no meu celular. É a primeira coisa que eu faço. Ele me leva a passagens bíblicas conectadas com descobertas arqueológicas recentes. É como se a Bíblia ganhasse profundidade 3D. Eu não conseguia fazer o que faço hoje sem essa base diária. O link está no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada depois, sério. Mas vamos continuar, porque o que aconteceu naquela cruz vai te chocar ainda mais. As mãos de Jesus foram fixadas no patíbulo. Estudos médicos indicam que a posição mais comum era através dos ossos carpais da mão, entre os metacarpos. Pregos de ferro de 13 a 18 centímetros de comprimento, com 1 centímetro de diâmetro. Era necessária força para atravessar os ossos. Dados arqueológicos de 1968, em Givat HaMivtar,
revelaram o ossuário de Yehohanan ben Hakol, um homem crucificado no século I. O prego ainda estava atravessado no osso do calcanhar, com fragmentos de madeira de oliveira. A confirmação arqueológica do método. Os pés eram fixados com um único prego atravessando ambos os calcâneos. Os braços esticados em um ângulo de 60 a 70 graus. O peso do corpo forçava o diafragma para cima, comprimindo os pulmões. A morte por crucificação vinha principalmente por asfixia. A vítima precisava empurrar o corpo para cima, usando os pés e braços para respirar. Mas com os pregos rasgando os nervos medianos das mãos, uma dor chamada causalgia, que os neurologistas descrevem como explosão elétrica, cada movimento era insuportável. Jesus fica na cruz por volta das 9 horas até as 15 horas. 6 horas de agonia progressiva. A cada minuto, a respiração ficava mais difícil. O acúmulo de dióxido de carbono no sangue provocava cãibras, o suor frio, a sede extrema. Ele disse: "Tenho sede", do grego words dipso. Os soldados ofereceram vinagre, posca, uma bebida azeda dos soldados. Ele recusou o vinho misturado com mirra oferecido antes, porque era um anestésico suave. Ele queria sentir cada momento. O Evangelho de João registra que, próximo ao fim, Jesus disse: "Tetelestai", palavra grega para "está consumado", pago por completo. No mundo romano, usava-se em recibos de dívida. Ele estava declarando a dívida paga. Naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um pano de 18 metros de altura, 2 metros de largura e 10 centímetros de espessura. Tão pesado que 300 sacerdotes precisavam para manuseá-lo, partiu ao meio. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Terremotos relatados. Trevas sobre a terra. O centurião romano, um pagão treinado para ver dezenas de crucificações, declarou: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." A crucificação terminou com uma lança atravessando o lado direito de Jesus. O soldado romano, chamado Longinus na tradição, perfurou entre o quinto e sexto espaço intercostal, já morto. O sangue e água que saíram, descrito por João, médico Lucas também, são consistentes com derrame pericárdico e ruptura cardíaca. A medicina moderna confirma: pode haver separação do sangue em coágulo e soro após morte por choque e trauma. Tudo isso é verificado. Eu quero pausar aqui por um momento, porque eu sei que alguém assistindo está passando pelo seu próprio Gólgota. Talvez você se sinta abandonado, como Jesus clamou: "Eloi, Eloi, lama sabactani", Deus meu, por que me abandonaste? Escreva nos comentários o que você está enfrentando. Eu leio cada um e essa comunidade ora uns pelos outros. Você não está sozinho. A história não para aí. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Mas antes de falarmos disso, vamos às provas externas. Tácito, o historiador romano que odiava cristãos, escreveu em seus anais que Cristo foi executado por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia, durante o reinado de Tibério. Ele chama o cristianismo de superstição perniciosa, testemunha hostil confirmando os fatos. Flávio Joséfo, historiador judeu, descreve Jesus como um sábio, fazia obras surpreendentes, foi acusado pelos líderes e Pilatos o condenou à cruz. O Testimonium Flavianum, embora com acréscimos cristãos, tem seu cerne autêntico. E Luciano de Samósata, satirista grego do século II, zombava dos cristãos por adorarem aquele que foi crucificado na Palestina. Até o Talmude babilônico menciona Yeshu enforcado na véspera da Páscoa. As evidências são sobrepostas. Mas existe um detalhe profético que quebra qualquer ceticismo racional. O Salmo 22, escrito aproximadamente 1000 anos antes da crucificação, descreve em detalhes clínicos: "Transpassaram minhas mãos e meus pés." Versículo 16. "Repartiram entre si minhas vestes,
e sortearam minha túnica. Versículo 18. Coisa que os soldados romanos fizeram. Isaías 53, escrito 700 anos antes, fala do servo sofredor. Ele foi traspassado por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nenhuma outra figura histórica teve profecias tão específicas cumpridas. E aí está o paradoxo. Um homem de uma vila esquecida, que morreu como criminoso, dividiu o calendário da humanidade em antes e depois dele. O Império Romano passou, a União Soviética passou, todos os impérios caíram, e o nome de Jesus continua sendo pronunciado em cada língua. A morte dele não foi um acidente, foi o plano. E o relatório forense não acaba na morte. A ausência de fratura nas pernas, porque já estava morto, cumpre a profecia de Êxodo 12:46 sobre o Cordeiro Pascal. O sangue e água confirmam ruptura cardíaca, o que explicaria a morte súbita em apenas 6 horas. Crucificados normais duravam dias. Ele morreu rápido. E a pergunta que fica é: por quê? Toda a evidência converge para uma única conclusão. Ele entregou a vida voluntariamente. Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou por minha própria vontade. João 10:18. Eu fui cético por 20 anos, exigi provas, e quando as encontrei, não pude negar a realidade. Mas conhecimento sem transformação é estéril, e por isso eu preciso te dizer isso agora. Se você chegou até aqui, você não é um espectador casual, você é alguém que busca. E buscadores precisam de combustível diário. O que eu deixei no comentário fixado é a diferença entre entender isso uma vez e viver isso todos os dias. É o app que eu uso todas as manhãs. Ele conecta exatamente esse tipo de conhecimento profundo com a palavra de Deus. Eu te imploro, não saia daqui sem checar, vai mudar sua rotina. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Quando foi a última vez que você parou diante da cruz e realmente sentiu o peso daquela sexta-feira? Não apenas entendeu mentalmente, mas sentiu no peito? Se você nunca teve esse momento, quero te convidar a ter agora. Silencie seu coração por alguns segundos. Pense, ele morreu por você. Cada prego, cada chicotada, cada gota de suor de sangue no Getsemane. Ele fez isso com você em mente. Se isso te tocar, inscreva-se. Eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa, enquanto essa emoção está fresca no seu coração, pense em uma pessoa, apenas uma, alguém que está passando por dificuldades, que está duvidando, que precisa saber que não está sozinho. Envia este vídeo para ela. Você pode ser a resposta da oração que ela fez ontem à noite. A cruz não foi o fim, foi o começo, e você faz parte dessa história.